Bom dia, meu povo, né? Vamos lá para mais uma aula de Química Inorgânica, né? Adquirir conhecimento, que sempre é importante. Então, a aula de hoje, pessoal, nós iremos falar sobre os modelos atômicos, fazendo uma rápida revisão, e semelhanças atômicas e distribuição eletrônica. Na verdade, não é muito novidade para vocês, porque no nono ano nós vimos isso, mas relembrar é sempre bom, né? Então, aqui, né, alguns modelos atômicos. Modelo atômico de Thomson, que é o modelo do pudim de passas, né? Lembra? Porque um pudim de passas redondinho como um pudim, e as cargas positivas e negativas formando aí as passas, e aí ele é conhecido como modelo atômico de Thomson, ou modelo do pudim de passas. Depois do Thomson, né, nós tivemos o modelo atômico de Rutherford, onde o Rutherford já fala de um núcleo, né? Aqui o núcleo do átomo, onde nós temos os prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, que são partículas que não têm carga. E ao redor deste núcleo, os elétrons, que têm carga negativa. Modelo atômico de Rutherford, Bohr, né? E só para relembrar, o que o Bohr mais acrescentou no modelo atômico do Rutherford? Ele foi acrescentando a parte da energia quantizada, né? Energia quântica, a parte quântica aqui. Então, o que acontece aqui? Vamos relembrar. Se eu fornecer energia para um átomo, né? O elétron vai saltar de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. Como ele fará isso? Né? Da mais interna aqui para mais externa. Como ele fará isso? Ele fará isso absorvendo esta energia que lhe foi dada. E esta absorção de energia, para ele saltar da órbita mais interna para a mais externa, nós chamamos de quantum de energia, ok? No entanto, este elétron não vai querer ficar nesta órbita mais externa, ele vai querer retornar à sua órbita de origem. Tá aqui a sua órbita de origem. E para retornar à sua órbita de origem, ele vai ter que gastar essa energia que ele absorveu no início. Essa energia gasta, nós chamamos de fóton de energia. E como é que nós percebemos isso? Como é que o olho humano percebe isso? Através da luz que será emitida. Então, lembra no laboratório do teste da chama? Quando nós colocamos o sulfato de cobre na chama, o cobre, que é o metal, né? Ao receber a energia, os elétrons do átomo de cobre saltam para a órbita mais externa e voltam rapidamente para sua órbita de origem, num determinado comprimento de onda, que aí vai dar aquela luz verde do teste da chama, né? E esse processo de quantum e fóton de energia para a liberação dessa luz, ele é muito rápido, então nós não conseguimos perceber esses elétrons pulando de um lado para o outro e nem a luz piscando o tempo todo. Né? Então, pessoal, aqui essa revisão básica, né? Aí vamos aqui, ó, para hoje. Principais características do átomo,
né? Então, sempre pensando no átomo de Rutherford Bohr, que é a teoria atômica aceita até os dias de hoje. Então, trabalhamos com a teoria do átomo de Rutherford Bohr, né? Só lembrando que é teoria científica, não é lei científica. Isto quer dizer o quê? Marcia Rita, daqui a 10 anos isso pode ser diferente? Pode, pessoal. É teoria, certo? Mas vamos ao que temos hoje. Principais características do átomo. Então, aqui, ó, eu coloquei um elemento genérico, X, símbolo deste elemento, né? Genericamente, um elemento X. Todo número que aparecer na parte superior deste elemento químico, né, será sempre o seu número de massa. E o número de massa é representado pela letra A, maiúsculo. Pessoal, lembram que eu sempre falo para vocês? A química não é o samba do crioulo doido. Ah, mas eu não gostei, Marcia Rita, do A maiúsculo, mas é o que tem para hoje, vai ficar com isso, né? Eu sempre falo isso para vocês. Química é uma ciência exata e experimental. Há coisas que são padrão, não dá para mudarmos, ok? Então, sempre na representação de um átomo, né, teremos o símbolo do elemento químico e todo número na parte superior, seja ao lado direito ou ao lado esquerdo, estará se referindo ao número de massa deste átomo. E o que é um número de massa? O número de massa de um átomo é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, ou seja, é a parte contida no núcleo do átomo. O que nós temos no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Isso remete ao número de massa. Na parte inferior do elemento, nós sempre teremos o número atômico deste elemento. Lembrando que o número atômico é o que caracteriza esse elemento. Cada elemento químico tem o seu próprio número atômico. É como se fosse o RG do átomo. Cada um tem o seu. Esse número atômico é representado pela letra Z. E ele pode estar ou do lado esquerdo ou do lado direito, mas sempre na parte inferior deste átomo, ok? E esse número atômico me indica o que no átomo? O número atômico me indica a quantidade de partículas positivas presentes no núcleo do átomo. Quem são as partículas positivas? Elas são chamadas de prótons. Então, o número atômico me indica a quantidade de prótons, ou seja, de partículas positivas presentes no núcleo do átomo. Se eu somar as partículas do núcleo, prótons e nêutrons, aí eu terei o número de massa deste elemento. Vamos para o próximo. Aqui nós vamos fazer uma revisãozinha, pessoal, de íons, tá? Então, vamos lá. Um átomo neutro. Um átomo neutro, o que quer dizer mesmo? Número atômico. O que é esse E? Esse E representa elétrons. E só para relembrar, os elétrons são a carga... elétron é a carga negativa do átomo, ok? Sempre que a quantidade de carga negativa de elétrons for exatamente igual à quantidade de carga positiva, prótons, representado pelo seu número atômico, forem iguais,
se eu tiver 10 cargas positivas e 10 cargas negativas, nós teremos o que nós chamamos de um átomo neutro. Carga positiva, 10 mais. Carga negativa, 10 menos. 10 positivo com 10 negativo, 0. Átomo neutro, ok? Agora, o núcleo do átomo, por enquanto, para vocês, não se altera. Então, jamais, por enquanto, vocês vão mexer no núcleo. A quantidade de prótons e nêutrons de um átomo, para vocês, por enquanto, será a mesma do início até o final do exercício. Eu não altero a quantidade de prótons e nêutrons de um átomo, mas podemos alterar a quantidade de elétrons. Um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Lembra que eu falava para vocês no 9º ano que assim, tem aquele átomo que é mais cuidadoso, que acha os elétrons, e tem aquele átomo que é mais desligado, que perde os elétrons. É como vocês, alunos. Tem aluno que só não esquece a cabeça na escola, porque ela é colada no pescoço, não é? E tem aquele que é mais atento a tudo e que acha as coisas perdidas. Assim são os elétrons nos átomos. Quando nós temos os átomos descuidados, nós chamamos esses átomos de cátions. E esses cátions são íons positivos. Por quê? Porque eles vão perder elétrons, né? Eles vão perder carga negativa. E se eles perdem carga negativa, eles ficam com um número atômico, com a quantidade de prótons, que é positiva, maior do que a quantidade de elétrons, que são as partículas negativas. Portanto, se a quantidade de prótons e elétrons são diferentes, eu não tenho um átomo neutro. Quando a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons, né, nós tivemos a formação de um cátion ou um íon positivo. Podemos ter também aqui, né, os mais atentos, os átomos que podem ganhar elétrons, que eles vão achar os elétrons e vão pegar o elétron para eles. Só que aí ele não vai mais se chamar átomo, ele vai passar a se chamar ânion. Esses ânions são os íons negativos, né? E o que vai acontecer aqui? A quantidade de elétrons sempre vai ser maior do que a quantidade de prótons. Então, para formar íons negativos, o átomo vai lá, pegou o elétron para ele, pegou carga negativa. O núcleo do átomo, onde estão os prótons, eu não altero, eu não mexo, só altero os elétrons. Se eu estou com mais carga negativa do que positiva, se eu fizesse, entre aspas, essa conta matemática, mais 3 com menos 5, o resultado final não seria negativo? Não seria menos 2? Então, nós teríamos a formação de um íon negativo, também chamado de ânions, né? Agora, vamos relembrar aqui que a gente viu no slide anterior. A, número de massa. C, número atômico. E o N é o número de nêutrons. A, número de massa, é a soma de prótons, representado pelo seu número atômico, mais o número de nêutrons, ok? A partir daqui, se eu comparar 2 ou mais átomos, ó, número de massa, número atômico, número de nêutrons.
Se eu comparar dois ou mais átomos, nós caímos nos que nós chamamos de semelhanças atômicas. Então, nós vamos ter os isótopos. O que são isótopos? Estou comparando dois átomos. Se esses dois átomos tiverem o mesmo número atômico, nós diremos que eles são isótopos entre si. Se ao observarmos esse átomo, eles tiverem o mesmo número de massa, nós diremos que esses átomos são isóbaros entre si. Se eles tiverem o mesmo número de nêutrons, nós diremos que eles são isótonos entre si. E, se tiverem o mesmo número de elétrons, diremos que eles serão isoeletrônicos entre si. Agora, presta atenção numa coisa, pessoalzinho. Ou o átomo é isótopo, ou é isóbaro, ou isótono, ou isoeletrônico. Ele jamais poderá ser duas coisas ao mesmo tempo. Ah, Márcia Rita, então ele não vai ser isóbaro e isótopo. Não. Ou é isótopo ou é isóbaro. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Olha o nosso amigo e querido Linus Pauling. Lembram dele? Santo Linus Pauling, né? Porque esse homem foi um santo. Adivinharam que vocês teriam aula comigo? E aí falaram assim, não, vamos aliviar um pouco a barra desses coitados dos alunos. O diagrama de Linus Pauling, pessoal, é de extrema importância. Por quê? Se eu souber ele, eu sei todo o conteúdo seguinte, que é tabela periódica. Se eu souber trabalhar com Linus Pauling, eu sei, em qualquer momento, dizer em qual período, em qual família está localizado um elemento da tabela periódica. Eu não preciso decorar tabela periódica, certo? Mas vamos lá. Diagrama de Linus Pauling, né? As 7 camadas do átomo, ó, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falar nível ou camada é a mesma coisa. Camada é esse número grandão aqui que aparece na frente dessas letrinhas, ok? As letrinhas S, P, D e F. As letrinhas são chamadas subcamadas ou subníveis, como vocês preferirem, ok? E nessas subcamadas é que nós colocamos os elétrons. Esse número em cima de cada letrinha indica a quantidade máxima de elétrons por subcamada. Posso, por exemplo, Márcia Rita, na subcamada D, ao invés de colocar 10 elétrons, colocar 12? Não! Você nunca pode colocar uma quantidade superior a essa. Menor, sim. Maior, nunca. Ok? E como é que eu trabalho com o diagrama de Linus Pauling? É só seguir a flechinha, ó. Lembrando que quando você lança uma flecha, né? O final é aqui, onde você vai acertar o alvo. Então, passa aqui, ó. 1S2. Acabou minha flechinha. Eu não começo pelo alvo, eu vou pelo seguinte. 2S2. Vem para o próximo. 2P6. Seguindo a flecha, olha como é fácil. 2P6, 3S2. Acabou, não tem mais nada. Vamos para a próxima flecha. 3P6, 4S2. E assim sucessivamente, tá? Lembram disso, né? Então, vamos ver agora como é que ficam essas distribuições eletrônicas. Vamos ver alguns exemplos.
elétrons. Olha aqui, ó. Eu peguei aqui o nome dos sais, tá, pessoal? Cloreto de cálcio, cloreto de bário, mas aqui eu só fiz a representação da distribuição eletrônica para os metais. Então, o cálcio tem número atômico 20, né? Então, aqui eu estou fazendo tudo para átomo neutro, ou seja, quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Quando eu falo que o número atômico do cálcio é 20, e eu estou trabalhando com átomo neutro, isso quer dizer que a quantidade de elétrons também será 20. Então, eu tenho que ir lá no meu diagrama. Vamos voltar ao diagrama. E fazer a distribuição eletrônica até chegar no número atômico 20. Ok? Então, vamos lembrar do diagrama. Eu começo lá por 1s2. Então, eu venho lá. 1s2. 1 é a camada, é o nível. S é a subcamada, o subnível. E 2 é a quantidade de elétrons. Só que agora nós temos 20 elétrons para distribuir. Se eu parar aqui, eu parei com 2. Mas eu tenho, lembra lá que o número atômico do cálcio é 20. Eu tenho 20 para ser distribuído. Se eu distribuir 2, estão faltando 18. Então, continuamos no nosso diagrama. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Né? O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, 2 elétrons com mais 2 daqui, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Com mais 2, 20. Pronto, acabou a distribuição eletrônica, né? Agora, só para vocês ficarem curiosos. Elemento cálcio, não preciso decorar, não. Quarto período da tabela periódica, família dos metais alcalinos terrosos, ou família 2A. Ah, como eu vou saber isso? Aguardem os próximos capítulos, tá? E assim sucessivamente com os outros exemplos, ok? Só lembrando que menos elétrons eu posso pôr, mas não. Uma coisa importante, pessoal, se eu pegar aqui o cálcio, ó, qual o maior número que apareceu na frente da letrinha? O número 4. Então, a gente diz que o cálcio tem 4 camadas. Não tem nenhum outro 4 perdido por aqui, né? Só tem esse. Quantos elétrons eu tenho na quarta camada? 2 elétrons. A última camada é a camada 4, com 2 elétrons. Essa última camada nós também podemos chamar de camada de valência. Ok? Tudo bem, pessoal? Né? Vamos pegar, por exemplo, aqui o cobre, ó. Aqui está a distribuição eletrônica do cobre, tá bom? Aqui tem um diferencial, pessoal, porque o cobre é um metal de transição. Mas vamos lá, na hora que fizer a distribuição, vocês não terão problema algum, tá? Vamos lá. Qual foi a maior letrinha que apareceu maior número que apareceu na frente da letrinha? O 4, certo? Então, o cobre tem 4 camadas. Camada de valência, camada 4. Com quantos elétrons aqui? Um elétron na camada de valência. Tudo bem? Então, por hoje é isso, pessoal. Essa é a nossa aula, né? Aqui, né, colocamos como curiosidade, né, para explicar a energia quantizada, lembrando lá do átomo de Bohr, né? Cada átomo tem o seu comprimento de onda, né?
Então, aqui o cálcio vai ter uma cor vermelha alaranjada, o bário vai ser verde, né? Olha lá, o cobre é azul e assim sucessivamente, ok? Queridos, vocês têm lição para a próxima aula para fazer, que eu acho que é na aula de quinta-feira. E na sexta-feira estaremos aí esclarecendo dúvidas, ok? Então eu peço que vocês façam a lição. Bom dia a todos e boas tarefas. E lembrem-se, tudo é química.